Paz do Senhor, igreja, amém? Vou fazer de novo a pergunta que o pastor fez. Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Irmãos, foi um tempo precioso, precioso mesmo, na presença do Senhor, né? E eu posso dizer para vocês que o DIP, né, o Domingo da Igreja Perseguida, ele não é um evento, ele é um movimento espiritual, amém? Ele é um movimento espiritual. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos nesse propósito, de orar, de interceder pelos nossos irmãos, de apoiá-los com as nossas ofertas, né, de estarmos aqui passando os vídeos, conscientizando outras pessoas que não conhecem essa causa. Isso é um movimento no mundo espiritual. As coisas começam a acontecer e Deus responde às orações. Na maioria das vezes a gente vê muitos vídeos aqui falando do sofrimento, falando da tristeza, falando do que eles passam, mas também existem muitos testemunhos e milagres que Deus opera em meio à perseguição, amém? Nós não podemos esquecer isso. Então é por isso que não é um evento apenas, ele é um movimento espiritual. Antes de eu ir para a palavra, eu gostaria de dar alguns avisos. Você que veio hoje, né, está nos visitando, recebeu a lembrancinha, né? Ou quem veio hoje não veio ontem, mas que recebeu a lembrancinha. Aí dentro da lembrancinha vocês viram que tem um card de oração, que é ali um reloginho de oração, tem um horário e um pedido de oração por um país perseguido. Se você puder, se você quiser, lembrar sempre de estar intercedendo por esses países, por esse país que você recebeu, nesses horários. A gente vai estar sempre unidos nesse relógio de oração. São muitas pessoas que vão estar orando sempre naqueles mesmos horários. E a palavra do Senhor diz que quando um ou dois concordam em algo, né, nós temos ali a bênção do Senhor. Então, nós precisamos estar em unidade. Quando a igreja está em unidade, na oração, os céus se movem também. Também tem uma bandeirinha com QR Code atrás, se você olhou. Esse QR Code, irmão, prestem atenção. Ele é para um cadastro, para você receber uma revista gratuita de amostra, tá? A Portas Abertas, que é essa missão que organiza todo esse evento, ela tem, né, uma revista mensal. Não receberam? Ela tem uma revista mensal, né, onde retrata ali os testemunhos dos cristãos, os pedidos de oração, notícias atualizadas, né? Claro, tem o site também que você pode entrar, mas você tem uma revista física em casa para estar te lembrando, estar orando, isso também é muito importante, e os testemunhos devocionais que vêm são muito impactantes. Então, esse QR Code, quando você chegar em casa, você pode fazer o seu cadastro sem medo nele, você vai receber na sua casa uma revista de amostra grátis. Essa revista da Portas Abertas, se você quiser assiná-la, ela é uma assinatura feita uma única vez, no valor de R$ 39,00, que é revertido em oferta. Então, você não está pagando para receber uma revista, você está ofertando para ser abençoado através da revista. Então, você paga uma única vez, se você quiser, tá? Ninguém é obrigado, não vai ficar devendo se você não pagar, mas se você quiser, você vai estar apoiando o Ministério Portas Abertas, ajudando os cristãos perseguidos e recebendo durante um ano inteiro as revistas. Então, R$ 39,00, uma única vez, recebe o ano inteiro a revista da Missão Portas Abertas, tá? Então, se você tiver interesse, você pode cadastrar aí, quando você chegar em casa, pelo QR Code. A revista sempre tem campanhas novas de arrecadação, de oferta, vai um boletinho lá dentro de cada revista todo mês. Não é obrigatório pagar, tá bom? Ninguém vai ficar devendo nada, estou reforçando isso. São campanhas que eles mandam e é voluntário. Você está recebendo a revista, se você quiser ajudar ainda mais, você pode. Se não, você continue orando, que você está ajudando bastante. Amém? Nós aqui da Igreja Evangélica Sem Fronteira, nós fazemos o DIP já desde o início, irmãos. Né? Desde o início. Então, são 15 anos que a igreja tem, 15 anos que a gente está aqui direto fazendo o DIP. E esse, como eu falei, é um movimento espiritual. É um momento onde a gente é não só edificado na nossa fé, mas a gente conhece a realidade. A peça que os meninos fizeram aqui pregou tudo que precisava, praticamente, né? Porque explicou, bem resumido, bem didático, o que de fato eles passam lá. Inclusive, quero parabenizar o pessoal aí, ó, se garantiu na atuação. Ficou perfeito o vídeo, gente. Ficou estilo Portas Abertas mesmo, né? Parabéns. E os meninos que atuaram aqui também. Então, assim, muito obrigada, já aproveitando o empenho de todo mundo que participou aqui do evento, né? Tanto na mídia, na recepção, os jovens,
os irmãos que estão aqui no louvor, todo mundo, tá? Se eu esquecer alguém, me perdoem. Mas muito obrigada a todo mundo e aos irmãos que estão aqui, os irmãos que vieram ontem e os irmãos que estão aqui. Então, antes da gente ir para a palavra em si, que eu quero compartilhar com vocês, eu vou passar 2 videozinhos que são institucionais, um para você entender um pouco melhor do que é a missão, eu já falei, mas sempre tem gente nova, então eu preciso reforçar, e você vendo é outra coisa, né? Então eu vou passar o primeiro vídeo, que é um pouco sobre a missão Portas Abertas, e o segundo vai ser sobre a classificação, que eu vou repetir. Durante a mensagem, eu também vou passar mais 2 vídeos, que a gente não viu ontem. Então vai ser um tempo aqui precioso entre palavras e vídeos também hoje, tá bem? Então, vou colocar o primeiro vídeo para vocês verem. A Igreja de Cristo está sob ataque. Em muitos países ao redor do mundo, milhões de cristãos são pressionados e isolados pelo simples fato de seguirem a Jesus. Mas o socorro vem de Deus. Por meio de Jesus, Ele nos tornou um só corpo, uma só família. E Ele nos chama para apoiar nossos irmãos e irmãs na fé diariamente. O princípio da igreja é a unidade do corpo de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são os únicos que importam. Jesus disse: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Foi em 1955 que o irmão André recebeu um chamado. Após uma visita a uma igreja no leste europeu que não tinha acesso à Bíblia, ele começou a entender que em muitos lugares, cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Com Bíblias escondidas em seu Fusca, o irmão André começou a cruzar fronteiras de países fechados, levando o evangelho para aqueles que não tinham acesso, ficando conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, nosso compromisso é ouvir as necessidades da igreja perseguida e fortalecê-la por meio da conexão com a igreja brasileira, para que cristãos que precisam de esperança permaneçam firmes. Estamos presentes em mais de 60 países ao redor do mundo. Além de Bíblias, equipamos a igreja local e capacitamos líderes para que eles continuem sendo a luz de Jesus nos lugares mais hostis para os cristãos. Levamos também ajuda emergencial para os mais necessitados e projetos de geração de renda. Nos países livres, compartilhamos sobre a realidade da igreja perseguida por onde quer que formos. O que mais Deus precisa fazer para entrar no meu coração, até que eu possa sentir a dor do meu irmão e chorar junto com ele? Tudo que me lembra deles é bem-vindo. O número de cristãos perseguidos aumenta a cada ano, mas a Igreja de Cristo não para de crescer. Nossos irmãos e irmãs em Cristo precisam de nossa oração, apoio e encorajamento para serem fortalecidos para enfrentar a perseguição. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé
enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28.000 propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Aleluia. Aí é só um resumo, irmãos, de um pouco do que a gente passou aqui ontem. E ontem eu estava falando sobre essa questão da unidade, né, que foi até o que o líder da Missão Portas Abertas falou ali, né? Nós somos corpo, e quando o corpo sofre, todo o corpo sofre
com ele. Nós somos corpo, e quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele, né? E muitas vezes, por muitos anos na nossa fé, a gente ficou inerte, ficou sem saber dessa realidade, né? É bem provável que aqui mesmo exista alguém que nunca tinha ouvido falar dessa realidade, né? Então, para vocês entenderem o quão privilegiados nós somos de estarmos num país livre, como foi falado ontem, como foi falado no louvor, como foi falado agora na peça, nós somos privilegiados, irmãos. Porque você imagina um país desse, né, como a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, não tem igreja, não se pode cultuar a Deus nem na sua própria casa. Então é algo muito sério e que precisa ser inflamado no nosso coração, ativado no nosso coração, para que a gente não esqueça que nós somos corpo e que um membro desse corpo, lá do outro lado do mundo, está sofrendo. Assim como também aqui perto de nós existem muitos sofrendo, mas é uma perseguição lá totalmente diferente de tudo que a gente passa aqui. Amém? Então o Yarley e o Douglas externaram bem aqui, né, na situação. Às vezes nossas preocupações são fúteis. Às vezes nossas aflições são pequenas, comparadas a tudo que eles passam, né? Mas vamos para a palavra em nome de Jesus. Queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. E depois nós vamos abrir em Marcos também, porque eu gostei bastante do mesmo versículo em Marcos. O tema desse ano no DIP é forçados a fugir, né? E o tema da nossa mensagem também vai ser esse: forçados a fugir, mas nunca abandonados por Deus, né? Forçados a fugir, mas nunca abandonados por Deus. E essa reflexão, irmãos, vai trazer para a gente, na nossa realidade, aquilo que eles passam, como eles reagem, mas também aquilo que nos edifica aqui, quando nós enfrentarmos as nossas tribulações e as nossas aflições. Amém? Abriram aí, Mateus 19, 29. Vamos ler aqui. Diz assim. Hoje eu vou usar a NAA. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? Agora a gente vai lá para Marcos, capítulo 10, versículo 28. E a gente vai ler aqui um pouquinho do contexto, que vai dizer assim. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, e que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro receberá a vida eterna. Amém? Você vê que é o mesmo versículo, mas aqui o Evangelho de Marcos, ele estende um pouquinho mais essa explicação de Jesus, e ele diz que aqueles que perderam todas essas coisas por amor a Cristo, ainda nesta vida receberão as mesmas coisas. Olha só que louco isso, mas a gente vai entender em que sentido é. E com perseguições. Tem esse termozinho bem aí, nessa passagem, que me chamou muita atenção. Porque os nossos irmãos perseguidos, eles sim, muitas vezes sofrem, e esse ano o tema é esse, eles fogem, eles tiveram que se deslocar, são os cristãos que se deslocaram, perderam suas casas foram queimadas, suas igrejas foram destruídas, e eles tiveram que sair a campo aberto, procurar caverna, montar tenda, de qualquer maneira, para tentar sobreviver em algum lugar, né? Tanto é que a gente fez a decoração da tenda ali para ilustrar isso que eles passam. E esses irmãos, eles perderam tudo, irmãos. Imagina você estar na sua aldeia, você está lá no seu lugar, e de repente chega militares metralhando todo mundo de uma hora para outra, e você não pode levar nada que você tem, você simplesmente tem que sair correndo para tentar salvar a sua vida.
e você tem que correr para um lugar distante, tentar se esconder para que eles não te achem. E isso é coisas que acontecem frequentemente por lá. Na Nigéria, esse ano, assim, o nível foi muito alto de mortos. Semana passada teve um tiroteio que eles, de uma vez, foram mais de 100 mortos ali. E os outros que foram para um outro local distante, quando eles estavam enterrando os seus mortos, chegaram mais militares do terrorismo lá, do Islã, e começaram a metralhar todo mundo que estava no velório, enterrando os seus mortos. E aí se espalharam novamente. Então, irmãos, não é uma coisa simples, é uma coisa muito forte, muito pesada. E às vezes a gente pode até se perguntar por quê, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? E a gente vai ver um pouco nessa reflexão que eu quero trazer para vocês, que Deus tem propósito em tudo. Como o Aleph falou aqui, nós temos que entender que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E ontem eu mencionei que nós somos corpo e Deus colocou cada um onde Ele quis. Os nossos irmãos da África, sim, eles foram colocados lá por Deus naquele lugar. Os nossos irmãos da Índia, nós aqui no Brasil. E o corpo de Cristo, ele tem sua função independente de onde ele estiver, independente do que ele passar. Lá, eles fortalecem a nossa fé com seus testemunhos, porque eles não negam a fé, não negam a Cristo, e nós que somos uma igreja livre, somos fortalecidos pelos testemunhos deles. Aqui, nós oramos, intercedemos, apoiamos e ajudamos eles que estão lá a não esmorecerem. Então, cada um tem o seu papel dentro do corpo de Cristo. Aprove Deus, graças a Deus, nós estamos num país livre. Por isso, nós não podemos ser acomodados. Por isso, nós não podemos estar, irmãos, com o pensamento de que, tem 2 cultos no final de semana, eu não vou em um não, só vou no domingo. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu aqui, tá? Com ninguém. Mas, às vezes, a gente tem esses pensamentos. Não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Quando eles lá não tem nem mais templo para se reunir, né? Não, é um evento que não mexe comigo, não me incomoda. Se não te incomoda, você precisa rever o seu evangelho. Porque como que você é de Cristo, como que você diz que é corpo de Cristo, e não dói em você, você não se compadece pela dor do seu irmão. Então, nós precisamos despertar isso dentro de nós, né? Então, o tema dessa noite é forçados a fugir, mas nunca abandonados por Deus. Nesse texto aqui, irmãos, o contexto desse versículo é uma resposta de Jesus ao jovem rico e depois ali a Pedro, né? Depois aos discípulos. Meu Deus, estou com a cabeça hoje, está cansada. Vitória. A Vitória falou justamente sobre a questão do jovem rico aqui no louvor. E esse contexto dessa passagem que a gente está lendo aqui é depois de um diálogo de Jesus justamente com o jovem rico. Jesus vai lá, conversa com ele. A Bíblia enfatiza que Jesus amou aquele jovem. Aquele jovem tinha um coração sincero. Ele tinha um coração que queria ser salvo, queria obedecer a Deus, né? Mas quando Jesus disse para ele, vende tudo que você tem e me segue, ele ficou triste. Ele se abateu e ele voltou atrás. Isso quer dizer que hoje, no dia a dia de hoje, Deus pode dizer para mim, vende tudo que tem e me segue? Irmãos, não é assim que acontece. Isso é uma maneira de mostrar a nossa renúncia, amém? Naquela época, sim, era possível fazer isso. Tanto é que muitos dos discípulos abandonaram seus projetos, abandonaram seus trabalhos, eles eram pescadores e começaram a seguir a Cristo, literalmente. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos vendiam suas propriedades, vendiam tudo que tinham, levavam até o pé dos apóstolos, e os apóstolos dividiam entre os irmãos ali o que eles precisavam, né? Nós sabemos que hoje em dia não é assim, mas a igreja ainda faz a sua parte. A igreja ainda abençoa pessoas, a igreja ainda junta recursos. Nós temos aqui, inclusive, na igreja, no momento da Santa Ceia, a questão da cesta básica, né? Que, inclusive, a gente não precisa, né?
esperar momentos como esse aqui para se compadecer das pessoas e mandar uma oferta para longe, quando aqui a gente pode também fazer, né? Quando aqui, numa Santa Ceia, a gente pode oferecer mais do que 1 quilo e abençoar mais pessoas. Entendem? Então, a igreja perseguida, ela traz esse despertamento para a gente. Eu vou seguir aqui e a gente vai meditando um pouquinho no que o Senhor quer falar. Então, esse versículo faz parte da resposta de Jesus ao jovem rico. E esse jovem queria saber como herdar a vida eterna, mas ele não estava disposto a abrir mão das suas riquezas. Após a recusa dele, Pedro pergunta a Jesus, né? E nós, que deixamos tudo para te servir, o que nós teremos? Pedro, como sempre, né? Pedro, como sempre. E nós, Jesus, nós largamos tudo, o que a gente vai ganhar com isso, né? Porque se Jesus estava prometendo para quem largasse pai, mãe, filho, e gente, isso aqui não é um abandono qualquer, tá? Não é você se enfurnar dentro da igreja e dizer, não vou mais respeitar meu pai, não vou mais respeitar minha mãe, agora eu vou só estar na obra, não é isso que quer dizer. Mas é você amar ao Senhor e se dedicar ao Senhor como primazia realmente na sua vida. E aí, Pedro fez essa pergunta, e nós, né? Que teremos? E Jesus então promete a recompensa eterna àqueles que o seguem de verdade, culminando nessa afirmação que a gente leu do versículo 29, né? Que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos e campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Sabe o que eu entendo aqui desse versículo já de cara? Quando ele fala que vai receber mães, casas, filhos, vocês são o que eles estão recebendo. Vocês estão entendendo? Eles passam perseguição, eles sofrem perseguição, eles perdem seus familiares, mas eles ganham dentro do corpo de Cristo uma outra família. Eles ganham pessoas que estão orando por eles ganham pessoas que estão amando-os, ajudando, muito mais além daquilo que eles perderam. Óbvio que é doloroso perder alguém, mas quando você é inserido dentro do corpo de Cristo, você ganha muito mais. Você é muito mais acolhido, suprido, cuidado, quando você está dentro do corpo de Cristo. Por isso nós falamos ontem da importância, nós não somos igreja sozinhos, nós somos igreja juntos, não sozinhos. Essa desculpa que eu sempre gosto de repetir, de que eu sou igreja em casa, sozinho, sem congregar, sem ter vínculo com nenhuma igreja, isso é mentira de Satanás. Em países lá como os deles, é outra situação, porque muitas vezes eles não podem realmente ter ninguém do lado para congregar junto. Muitas vezes eles precisam em secreto. Mas aí Deus é tão maravilhoso que sempre envia alguém para ter contato com eles. Tanto é que eles são descobertos. A Portas Abertas encontra essas pessoas. E aí tenta fazer links, tenta fazer vínculos para que eles não fiquem só. Para que eles não estejam desamparados. Então Deus sabe de todas as coisas e Ele é sábio e soberano em cada situação. Amém? Então, aqui nesse texto do Evangelho de Mateus, ele é descrito em Mateus, o mesmo texto, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Desde o início dos Evangelhos, a gente vê uma questão de genealogia, né? Começa lá a genealogia todinha do texto, da genealogia de Jesus, das gerações que vieram antes de Jesus. E isso tem uma importância, irmãos, porque isso é uma promessa maior. A perseguição ela não começou agora, ela não começou com esses irmãos, ela começou muito antes, desde lá do Velho Testamento, né? Do povo de Israel sendo perseguido pelos seus inimigos. A linhagem de Jesus, inclusive, todos ali foram passando por situações difíceis, adversas, fugindo e muitas vezes passando perseguições até chegar no Messias. E o Messias, Jesus Cristo, também não foi diferente. Ele sofreu e sofreu mais do que todos. Então, esse evangelho que muitas vezes a gente vê por aí, de que crente não pode sofrer, de que crente nunca vai passar aflição, de que crente não pode, só pode ser, que a igreja no fim dos tempos é a igreja vitoriosa, que não vai passar por nada. Irmãos, a gente já está passando. Ontem até falei, eu acredito que Jesus vem num momento assim, ápice,
quando já for algo para mudar a chave e ele arrebata a sua igreja. Mas a gente ainda vai ver muita coisa acontecer. Muita gente ser perseguida, muita gente ser morta. E nós mesmos já estamos sendo provados pelo Senhor. Porque, eu não sei se vocês têm percebido, mas tem acontecido um despertamento muito grande diante de tudo que está acontecendo no mundo. Quem está dormindo ainda, quem não está percebendo as profecias se cumprindo, quem não está percebendo os sinais acontecendo, está num risco grande de perder a salvação, porque está dormindo. Mas o Senhor, Ele já está voltando, e por Ele estar voltando, essas coisas se tornam mais evidentes para nós. E nós, através do olhar desses irmãos, nós entendemos que o nosso Jesus, o nosso Messias, que sofreu, padeceu, morreu pelas nossas vidas, está voltando para restaurar todas as coisas. E é essa esperança que esses irmãos têm. É essa esperança que os mantém firmes. Então, durante toda a palavra do Senhor, não é surpresa a perseguição. Os apóstolos sofreram perseguição. Nós aqui, mesmo num país livre, às vezes já sofremos perseguição de um familiar, que às vezes não aceitou que você se converteu, ou de um amigo, ou de um professor que tem uma ideologia errada e que muitas vezes pega no seu pé na escola. Então, tem níveis de perseguiçãozinha que a gente ainda passa, mas nada comparado ao que eles passaram e o que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Amém? Então, não é surpresa. E toda essa história dos cristãos perseguidos é uma continuação de tudo que já vinha acontecendo, até chegar no ápice de que Jesus vai voltar, vai restaurar todas as coisas, e esses irmãos, como eu falei ontem, vão ter galardões grandiosos da parte do Senhor, vão reinar com Ele, porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E Deus continua escrevendo a sua história. Quando nós olhamos para eles ao redor do mundo, podemos ter certeza que os sofrimentos que eles enfrentam não é um fim em si mesmo, mas que possuem um propósito maior, que é revelar Jesus e a sua glória que há de vir. Irmãos, esses irmãos que não negam a Cristo diante das perseguições, eles causam um impacto tão grande naqueles lugares, e muitas vezes até para os seus opressores. A gente vai ver um vídeo aqui hoje, que eu não passei ontem, mas vou passar no final aqui da mensagem. Vocês vão refletir e vão pensar, meu Deus, eu sou crente mesmo? Sabe? Porque quando acontece algo comigo, será que eu conseguiria agir dessa maneira? Será que eu conseguiria orar pelo meu perseguidor dessa maneira aí que ele está orando? Sabe? Então é esse nível de choque, de realidade que eu gostaria de trazer para nós mais uma vez aqui. O sofrimento que eles enfrentam não é um fim em si mesmo, como eu falei, mas possui um propósito maior. E essa experiência de perseguição, como eu disse, Jesus passou, e passou desde novo, viu? Desde novinho. Quando Jesus tinha ali poucos aninhos de vida, nós sabemos que também estava tendo uma perseguição pelo rei Herodes. Tanto é que eles tiveram que fugir de onde eles estavam para outro local, enquanto estava tendo uma matança de crianças até 2 anos de idade. Então, por toda a história, nós vemos que o inimigo, como a Vitória falou, da nossa alma, não são os governos que são usados muitas vezes por inimigo, mas são o inimigo mesmo, é o inimigo mesmo das nossas almas, que influencia esses governos, que influencia esses regimes a oprimirem e matarem os cristãos. Vocês já pararam para pensar, irmãos, por que não acontece isso com as outras religiões? Por que só o cristianismo? Vocês já pararam para pensar? Porque com certeza tem alguma coisa aí. Ninguém persegue aquilo que é falso. Ninguém persegue aquilo que não tem valor. Ninguém persegue aquilo que está causando transformação e mudança. Você não vê as outras religiões matando aí as outras, né? Você vê a maioria dos governos totalitários, dos regimes comunistas, do Islã, perseguindo os cristãos. Aqueles que confessaram a sua fé em Jesus, o Deus da Bíblia. Esse é o motivo, é só isso. Mas por quê, né? Por que incomoda tanto? Porque esses homens são influenciados e eles são
soprados mesmo ali pelo inimigo, irmãos. Não pense que essa batalha ela é física. De novo, ela é espiritual. E ela vem lá do Antigo Testamento até hoje. O povo de Israel foi perseguido no Egito pelas outras nações, os filisteus e por tantos outros, incitados pelo inimigo. Por que que Israel até hoje é perseguido, irmãos? Existe um motivo espiritual. Espiritual. E nós não podemos ignorar isso. Então, o nosso Jesus, o Messias, ele também foi perseguido desde cedo. Desde cedo. Ainda bebê, foi perseguido pelo político, pelo sistema político. E hoje, irmãos, mais de 183 mil cristãos foram forçados a fugir das suas casas e eles compartilham do mesmo caminho que o nosso Salvador fez, que o nosso Salvador participou. E aí a gente lembra, do versículo que o Eduardo abriu aqui. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Aqueles que querem de fato caminhar como Jesus, eles têm que se preparar e entender que o sofrimento faz parte da vida do cristão. O evangelho, ele não é raso, ele é profundo e ele só gera transformações na vida daqueles que muitas vezes passam aflições. Quantos de nós aqui, se eu pedir para você levantar a mão, não precisa, mas se eu pedir, quantos de nós aqui vieram na dor para Cristo? Quase a maioria. Poucos nasceram no Evangelho e viveram até a sua idade de aceitar Cristo sem ter passado nenhum perrengue que moeu e que fez a pessoa entender e reconhecer a Jesus. Todos nós passamos por situações que nos afligiram, nos apertaram ou perdermos algo que nos conduziu mais para perto de Cristo. Então, o sofrimento, ele em si não é ruim de total. Ele é ruim porque é inspirado pelo inimigo através desses governos, através desses regimes, e acontece sim, muitos massacres, muitas coisas, mas até nisso, Deus revela o seu poder, porque Ele traz transformações através dessas questões. Ele gera novas vidas para o reino através dessas questões. Então, nós temos que entender que Deus tem propósito até no sofrimento, até na aflição. E aí, eu quero compartilhar com vocês 3 marcas do reino na vida de um verdadeiro discípulo. 3 marcas na vida de um verdadeiro discípulo. Se você tem papel, caneta, anote, vai ser muito bom, para você sempre lembrar o que esses irmãos têm e o que eles buscam ter, porque eles também, como a gente viu ontem, eles têm momentos de dúvida, eles têm momentos de fraqueza, porque eles são humanos, Mas tudo isso que a gente vai ver aqui, eles passam e nós precisamos entender que o evangelho, para servir a Cristo de verdade, a gente vai também passar por essas questões. Então, 3 marcas do reino na vida de um verdadeiro discípulo. Irmãos, é diferente discípulo de seguidor. Amém? É diferente. O seguidor, ele pode até seguir à distância. Ele gosta do evangelho, ele se sente bem com as pregações, ele gosta de ouvir os louvores, Mas, aqui é um clube, está tão legal, eu tenho amizades aqui dentro, Mas o discípulo não, meu irmão. O discípulo aceita o que a Bíblia realmente diz. O discípulo enfrenta o que Jesus enfrentou. O discípulo, ele abre mão de muitas coisas por amor ao seu Senhor. E o discípulo, ele se torna um pequeno Cristo, porque o foco do discípulo é ser como Jesus. Se ele não está nesse caminho, se ele não está nesse processo, ele não é discípulo. Quando nós damos discipulado aqui, nós damos aulas, Mas formar o caráter de Cristo é no meio da igreja, na comunhão, é no dia a dia, ouvindo a palavra, é se envolvendo no serviço. É aí que você vai sendo moldado e vai se parecendo mais com Cristo. É nas abnegações. Então, existe diferença em ser seguidor e ser discípulo. E um primeiro ponto, uma primeira marca do reino na vida de um verdadeiro discípulo é renúncia. Não dá para falar de discípulo sem renúncia,
Lá em Marcos capítulo 8, 34, pode abrir? Jesus vai dizer assim, ó. E convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, me seguir, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, você vai saber qual é. A gente tem cruzes diferentes, né? Cada um tem um espinhozinho na carne, tem uma cruz que Deus vai ainda ajudar e aliviar o peso dela. Mas todos nós temos algo que precisamos renunciar para que nós possamos acessar ainda mais quem Deus é na nossa vida, acessar ainda mais o Espírito Santo na nossa vida e deixar Ele nos usar conforme Ele quer, da maneira que Ele deseja, e que nós possamos de fato manifestar Ele às pessoas. Uma pessoa não recebe a unção do nada, né? Não é uma torneira que liga e caiu em cima dela, Deus escolheu aquela pessoa para derramar unção. Não. Aquela pessoa abriu mão de muita coisa. Aquela pessoa se consagrou. Aquela pessoa se santificou. Ela jejuou. Ela negou a carne muitas vezes. Até que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela, começou a enchê-la, e ela foi cheia. E no momento que ela ministra, no momento que ela prega, no momento que ela louva, a unção é liberada sobre ela. Mas a unção não fica transbordante o tempo todo. Nós passamos dias difíceis, muitas vezes nós deixamos a carne reinar, e aí nós precisamos buscar de novo, santificar de novo, jejuar de novo, ter renúncia de novo, e é uma coisa constante até que Ele venha. De glória em glória ao nosso processo de santificação. Então, a renúncia que Jesus falou, se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O jovem rico, desse texto que a gente leu, ele parecia obediente. Tanto é que Jesus pergunta para ele, só para ver, né? E aí, o que você faz? O que você acha que tem que fazer para ser salvo, né? Ele mesmo responde, tem que obedecer meus pais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, os mandamentos, tudinho, né? Mas quando Jesus confrontou ele com algo que ele era apegado, que era o dinheiro, pegou no calo. E ele não seguiu a Jesus, né? E quantos nós temos algo, às vezes, que nos impedem de aprofundar o nosso relacionamento com Jesus? E essa é a reflexão da renúncia, né? A perseguição que esses irmãos passam, mesmo que distante para nós, elas nos chamam a examinar o que domina o nosso coração e o que eu ainda não consigo entregar a Jesus. Que área da minha vida eu ainda não consegui entregar totalmente a Jesus? Que área que está tirando o foco, que não está me deixando ouvir a Deus como Ele quer falar comigo? Que área da minha vida que ainda é aquele pecadinho de estimação, como se diz, né? Que área da minha vida que eu ainda não rendi completamente ao Senhor? Porque, pasmem, dentro da igreja tem pessoas assim, que não são totalmente entregues. Irmãos, todos nós temos algo que precisamos melhorar, todos os dias, todos os anos. Quando eu e o Eduardo casamos, eu vou dar um exemplo bobo aqui, o Arley falou de jogos, né? A gente sempre gostou de videogame. E não se escandalizem, vez ou outra, a gente liga o videogame para jogar uma coisinha boba ali, nada de terror, nada de tiro, nada de matar ninguém. Só o bonequinho lá, só para esparecer. Mas hoje, a frequência é mínima, né, amor? Comparado ao que era antes. Porque a gente vai amadurecendo, irmãos. As coisas que antes tinham tanto valor para a gente, que a gente gostava tanto, vão perdendo o valor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu dei por repúdio tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu amava, por amor a Cristo. Então, se eu tenho hoje uma maturidade para entender que não é errado jogar videogame, mas que eu tenho que saber filtrar e limitar o meu tempo para eu não tomar o tempo do Senhor, aí sim eu consigo ser quem o Senhor quer que eu seja. Mas se aquilo me domina, se aquilo tira o meu tempo, e eu estou dando exemplo de videogame, mas pode ser qualquer outra coisa, irmãos, tá? É o celular principalmente hoje, né? O celular principalmente. Então, assim,
o que é que ainda não entregamos totalmente ao Senhor? Às vezes Deus está falando com a gente sempre e sempre e sempre. Irmãos, não pense que para mim e para o Eduardo não tem coisas ainda que Deus está insistindo e a gente está relutando. Ainda tem. Porque a gente às vezes tem receio de dar um passo além, né? A gente ainda às vezes tem receio de mergulhar de cabeça nas coisas que Deus mostra. Mas eu sei que o tempo do Senhor chega para todos nós. Quando Deus tem promessa na vida de alguém, quando Deus tem algo para fazer com alguém, as circunstâncias nos empurram para aquilo, né? Então Deus vai nos moldando, vai nos tratando, vai nos fazendo perceber até que Ele forma o caráter dele em nós. Então nós estamos nessa renúncia ainda, todos nós. Então nós temos que ver o que é que nós precisamos deixar de dominar o nosso coração, o que eu consigo entregar ao Senhor que eu ainda não entreguei. Fica essa reflexão para a nossa vida. Então esses irmãos, eles perdem família, eles perdem emprego, liberdade, por se identificarem com Cristo. Mas e nós, né? Temos essa dificuldade de entregar a Cristo em alguma área da nossa vida? Pensando nisso, nesse ponto de renúncia, eu vou colocar o vídeo aqui de Orisha, para vocês verem o que esses irmãos abrem mão. Pode colocar. Milhares de cristãos na República Democrática do Congo foram forçados a fugir dos seus vilarejos após serem atacados por combatentes do grupo extremista Forças Democráticas Aliadas. As Forças Democráticas Aliadas são um grupo radical islâmico que tenta dominar a África Central, atacando e matando comunidades de cristãos na região. Eles mataram meu pai, meus irmãos. O som está dando um probleminha aí. Esse jovem está dizendo que sai de casa cedo para ir procurar emprego. Quando volta à tarde, ele vai procurar trabalho, né? Eles mataram mãe e 4 meus Cara, as necessidades básicas do dia. hoje, Jonathan é o provedor da família. Seu irmão e irmã mais novos dependem dele para enfrentar as dificuldades que o trauma de perder os pais trouxe. É difícil para meu irmão falar sobre esse assunto. Mesmo eu pedindo para ele me contar o que aconteceu, ele fica ansioso e fala muito rápido. Perguntei para ele como ele conseguiu sobreviver, mesmo meus outros irmãos tendo sido assassinados em casa. Ele se escondeu. E mesmo com a casa ainda escura, ele conseguiu ver tudo. Eles mataram meu marido. Ele fazia alguns reparos e tinha alguns itens para venda. Então ele dormiu na loja para cuidar do local. Quando eu cheguei lá, encontrei sangue por todos os lados e disse para mim mesma: Senhor, mataram meu marido. Ele foi golpeado com um martelo na cabeça. Hoje, vivo pela graça. Alguém me dá algumas folhas de mandioca para comer. Amanhã, alguém me dará metade de uma garrafa de óleo. É assim que eu sobrevivo. Às vezes, meus filhos perguntam sobre o pai. Eu só digo: seu pai foi para o céu. Um dia, nós nos encontraremos com ele. Então eles me perguntam: onde é a casa de Deus? E eu respondo: Deus mora lá em cima e um dia nós todos estaremos com seu pai lá também. O meu conforto é saber que um dia todos estaremos com Deus. Essas são apenas algumas das famílias afetadas por ataques violentos de grupos extremistas. Em meio a trauma, perda e pobreza, elas são negligenciadas pelas autoridades e vivem situações deploráveis, dependendo de outros cristãos deslocados para sobreviver. Eu ainda choro bastante. Não consigo trabalhar e não tenho forças para cultivar uma lavoura.
Eu dependo da bondade das pessoas que colhem e me dão da sua própria comida. Eles perdem tudo por amor a Jesus, mas permanecer firme na fé nem sempre é fácil. Ao serem arrancados da família e comunidade, eles enfrentam a realidade de sobreviver em meio aos traumas e dificuldades. Minha vida espiritual mudou muito desde que meus pais morreram. Eu não consigo mais ir à igreja, porque ao ir à igreja eu perco oportunidades de trabalho, em que posso ganhar algum dinheiro para suprir nossas necessidades básicas daquele dia. Além da pobreza que assola os cristãos deslocados, eles são ainda mais vulneráveis por não conseguir tratar o trauma de perder emprego, casa e família. Eles perdem tudo por amor a Jesus. Não há apoio suficiente do governo, autoridades locais ou ONGs para ajudá-los. Então a igreja fez a única coisa que podia por eles: dar um espaço para eles construírem seus acampamentos. Mas as igrejas também têm recursos limitados e não conseguem alimentá-los ou implementar uma escola, por exemplo. O desespero leva as pessoas de volta à religião tradicional. Eles voltam pelas promessas de proteção e provisão. Isso tem um impacto negativo imediato na caminhada de fé deles. Cristãos deslocados internos de Oixa precisam de apoio para receber alimento físico e espiritual. Ao superar traumas, eles fortalecem a si mesmos e a igreja local. Kinyanyua macho yangu kwa miliku, saidiwa kwangu kutatoka wapi? Msaada wangu ni katika Bwana aliyeumba mbingu nayo nchi. No dia 15 de junho, durante o domingo da igreja perseguida, vamos levantar. Vocês viram aí, né, irmãos? Eles não perdem só as coisas físicas. Imagina o emocional dessas pessoas como que não é. E aí enfatiza bem que muitos não têm como ser tratados, não têm acesso a um psicólogo, não têm acesso a ninguém, né? E eles têm que superar aquilo na marra, muitas vezes, mesmo sem superar, para poder continuar. E a perseguição, ela atinge diversos níveis ali. Você viu crianças que perderam os pais e que perderam a sua infância junto. E que tem que trabalhar para suprir a necessidade dos irmãos. Aquele jovem, quando ele falou que a vida espiritual dele está abalada e que ele não vai mais à igreja porque ele tem que ir atrás de trabalho, não é porque ele não quer ir para a igreja, como às vezes acontece na nossa realidade. Às vezes a gente não vai porque a gente está ocupado no trabalho, ou a gente não vai porque às vezes a gente dá mais atenção a outras coisas. Não, ele não pode ir, porque se ele for, aquele dia ele perde o sustento, perde uma chance de ganhar algo para a família dele, né? Então, ele tem o desejo, mas ele está sendo impedido. A infância dele foi roubada, ele está sendo que ser o pai da família naquele momento. Então, são situações adversas. As crianças tendem a se tornar responsáveis na marra, né? Muitas vezes. E é doloroso ver essas coisas, porque nós criamos, às vezes, nossos filhos com todas as regalias, com todas as coisas, né, para amaciar ali a criança, com tudo que ele quer, com tudo que, enfim. Quando esses, assim, né, passam por situações que não tiveram infância, tiveram traumas e coletam traumas na sua adolescência, na sua juventude, até a fase adulta, né? Então, essa questão da renúncia, irmãos, deles é algo incomparável com a nossa. É incomparável. Mas, ainda assim, nós podemos refletir e pensar o que eu posso entregar ao Senhor que eu ainda não estou entregando. Amém? O segundo ponto das 3 marcas do reino na vida de um verdadeiro discípulo é a recompensa. Não pense que é só renúncia, não pense que é só dor, não pense que é só sofrimento. Pelo contrário, em meio a tudo isso, a graça de Deus, ela é abundante. A graça e o poder de Deus é abundante na vida desses irmãos. Porque, de novo, eles padecem, eles se entristecem,
eles enfrentam tudo isso, mas eles não negam ao Senhor, eles não abandonam ao Senhor. Isso só pode ser a ação do Espírito Santo na vida deles e das orações que são feitas por eles. Então, o segundo ponto, a segunda marca é a recompensa. Mateus capítulo 5, versículo 12. Vamos ver aí. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, as lutas, as perseguições que eles enfrentam, eles sabem, que nem essa mãe falou, que um dia vai voltar a ver o marido dela na glória. O marido dela era um verdadeiro cristão. Um dia nós vamos ver os nossos entes queridos novamente, aqueles que servem a Cristo, que serviram a Cristo. Então isso nos conforta, isso nos anima, porque nós sabemos que quando Jesus voltar, e é essa esperança que nós nos agarramos, é essa esperança que eles se agarram, todos vão ser reunidos, todos vão estar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não vai mais existir choro, não vai mais existir dor, não vai mais existir doença, não vai mais existir nada disso que nós vemos hoje em dia. E se você não se alegra com isso, meu irmão, se você não consegue dar um aplauso ao Senhor nessa hora, eu vou dizer, você está dormindo, né? Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então exultem, porque grande é a recompensa nos céus. Jesus não nos chama para sofrer apenas, mas Ele promete uma recompensa eterna. Paulo chama o sofrimento de leve e momentâneo, porque tem olhos na eternidade. A recompensa de Deus não é apenas no futuro. Ele sustenta e consola e honra os seus filhos também agora. Tanto é, irmãos, que existem muitos cristãos que em meio a tudo isso relatam sonhos, milagres e a paz sobrenatural que muitas vezes Deus derrama sobre eles. Nós já vimos em outros DIPs testemunhos incríveis de pessoas que na Eritreia estavam dentro de containers, queimando praticamente com calor, e à noite quase morrendo de frio, né? Passando situações horrorosas, mas o Senhor trazia aquele Espírito Santo sobre eles e aquela paz que excede todo o entendimento que Filipenses fala. Então, existem milagres em meio a tudo isso. Quantos perseguidores não se rendem a Cristo por conta da fé daqueles que eles estão oprimindo? Eu hoje, inclusive, vi um testemunho que eu não consegui trazer, mas porque o tempo não dá. Mas um testemunho de um outro pastor, que ele foi espancado, o rosto, a gente até viu esse testemunho em outros DIPs. Ele foi totalmente espancado, o rosto dele ficou todo desfigurado, mas ele não abriu a boca, ele não revidou, ele não criou ódio no coração dele, ele não quis se vingar, ele nem foi à polícia para dar queixa. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, aquela mesma pessoa que tinha batido nele, que tinha espancado ele, que tinha feito tudo aquilo com ele, em algum momento Deus mostrou uma situação que eles puderam se reencontrar, e aquele homem se converteu. Você tem noção disso? Aquele homem sofreu calado, e ele orou pelo homem que tinha afligido ele, e Deus ouviu a oração, e aquele perseguidor foi. O apóstolo Paulo, irmãos, é um exemplo. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos, até que Deus se revelou para ele. Quantos muçulmanos têm tido experiências com Deus em meio a essas guerras, viu? Em meio a essas guerras, como eu falei, tudo tem propósito. Existe muito sofrimento no meio das guerras. A gente não entende bem o trâmite muito das guerras, né? Mas o povo sofre, claro que sofre. Quem está lá inocente sofre. Mas Deus também está agindo em meio a tudo isso para despertar muitas pessoas. Tem muitos muçulmanos que estão tendo revelações de Deus, sonhos, e despertando para o Evangelho, para sair daquele grupo terrorista, para sair daquelas coisas, por causa do Senhor, por causa da fé de alguns. Então, nós precisamos orar para que isso aconteça, né? Mas existe uma recompensa. Mesmo na perseguição, o Senhor, Ele está presente. Um outro ponto aqui, o terceiro ponto, a gente viu, né, a renúncia, a gente viu a recompensa que existe, e a gente viu a segurança. É até difícil falar sobre segurança quando a gente vê essas coisas, né? Mas ela existe também, porque Deus também dá muitos livramentos em meio a tudo isso. Salmos 46, versículo 1, vai dizer aqui: Deus é o nosso refúgio,
né? E a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se eu não me engano, foi até a música que ela estava cantando ali no final do vídeo. Voltando aqui para o texto do jovem rico, né, irmãos? Ele tinha uma falsa segurança nas suas posses. Às vezes a gente acha que a força do nosso braço garante algumas coisas, né? Mas se Deus quiser tirar, Ele tira sim, né? E a gente não tem nada, na verdade. Nós somos apenas mordomos nessa terra de tudo aquilo que Deus nos confiou. Tudo. E nós só temos a agradecer ao Senhor, porque nós temos, às vezes, muito mais do que nós merecemos ou do que nós pedimos, né? Mas aquele jovem rico, ele achava que tinha, né, essa segurança nas posses dele, por isso ele não seguiu ao Senhor. Muitos hoje confiam em carros, em bens, relacionamentos, né? Colocam relacionamentos acima do relacionamento de Jesus, status, mas nada disso resiste ao fogo da eternidade. Nada disso resiste quando a pessoa precisa passar por uma provação. Ou ela abandona aquilo realmente e entrega tudo para Jesus, ou ela fica com aquilo e ela perde a eternidade. São escolhas que a gente tem que fazer. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma, né? Não é assim que diz a palavra? Os cristãos perseguidos nos mostram que é possível perder tudo e ainda estar seguro se nós estivermos em Cristo. Eu vou passar o último vídeo e a gente já vai conduzir para o final. Hoje é 8h30, eu não estava me lembrando. Só vou pedir um pouquinho de paciência para os irmãos, tá? Porque é um evento diferente, é um evento que a gente faz uma vez no ano, então eu peço, por favor, a paciência de vocês se a gente passar mais um pouquinho do horário. O meu nome é Ernesto. A minha comunidade foi atacada com o grupo Al-Shabaab. Eles me obrigaram para renunciar ao nome de Jesus. Eu neguei. E eles me crucificaram e me queimaram. Ernesto tinha uma vida tranquila no norte de Moçambique, até a perseguição mudar sua vida para sempre. A vida aqui vivíamos bem. Antes dessas situações, nós brincávamos, íamos à igreja, brincávamos com as crianças, cantávamos. Crianças jogavam futebol nas escolas, recreavam-se de um bairro para outro bairro. Mas naquele dia, quando eram 17 para 18 horas, os terroristas chegaram, começaram a balear, começaram a incendiar as casas. Eu tentei correr para outro lado e estava a ouvir tentava correr para um outro lado, eu estava a ouvir a arma. De repente, eu não vi como fugir. De repente, eles me juntaram num grupo. Juntamente com os outros prisioneiros, Ernesto foi forçado a carregar os despojos do ataque, caixas pesadas e até grandes cruzes roubadas da igreja. Havia caído naquele lugar, eu caía. Então, eles me disseram para eu levantar. Na verdade, eu não estava conseguindo levantar. Então, para eu levantar, eles me bateram com a arma atrás, aqui nas minhas costas. Então, de repente, eu me levantei, ajoelhei. Já quando levaram katana, e katanaram na cabeça do lado esquerdo. E eu tinha que orar em muçulmanismo. Então, eu disse que não, eu não sou muçulmano. Eu sou um Cristo. Com certeza, já quando falei de Jesus, eles me perguntaram, você ora em Jesus, você é cristão? Eu disse, sim, eu sou cristão. Certo? Eles já quando começaram a riram e mandaram vir uma faca. E cortaram a minha orelha, aquela faca. Aquela orelha, eles me mandaram para comer. Eu comi a minha orelha, engoli. E depois de engolir, eu pensava que já acabou o problema. Será o quê? Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Procuraram uma árvore grande e cortaram uma estaca
essa estaca, levaram alguns pregos, foram pregar naquela árvore, ali, aquela estaca, para aquilo servir de uma cruz. Eles me levantaram, foram me encostar naquela árvore, levaram, começaram a pregar nos joelhos sobre a árvore lá. Eu estava sangrando embaixo, o joelho, os pés, a orelha que cortavam, a cabeça que estava cheia de feridas. Eu fui queimado. Eles levaram plástico, levaram a gola da minha camisa, assim, levaram plástico, queimaram a gola. Eu, quando estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, havia ali um anjo em que o Deus arranjava, que havia um Senhor que estava naquele lugar, escondido, como era escuro. O Senhor me levou na polícia, a polícia ligou para a ambulância, na verdade me levaram para um hospital um pouco grande, nos meus joelhos, quase eu não conseguia andar nos primeiros dias, porque todos os pés estavam, todas as pernas estavam inchadas por causa dos pregos que estavam lá nos meus pés, no meu corpo, né? Mas depois de 45 dias eu comecei a me recuperar, a ir perigo. A história de Ernesto se espalhou, mobilizando um parceiro local da Portas Abertas para ir até ele com ajuda. Quando recebi essa história, esse vídeo, em que ele precisava de um apoio por causa dos danos em seu corpo, fomos encorajados e dali fizemos um trabalho de evacuar o irmão para que pudesse receber apoio num hospital maior. E dali em diante nos encontramos num outro local em que ficamos com ele 6 meses. Eu pessoalmente estive lá, mas na cobertura de muitos irmãos. Com certeza eu agradeço o irmão João. O irmão João é um irmão em Cristo. Ficamos 6 meses lá. Ele saía um pouco, voltava, mas sempre chegava lá me visitar. Orávamos juntos, até chegou o momento em que eu melhorei quando estava a fazer um acompanhamento em Cristo. Graças a seu apoio, a vida de Ernesto melhorou, mas ele ainda precisa de suas orações. Emocionalmente, antes, eu estava mal, mas fui pensar de que eu tenho uma filha por cuidar. Então, emocionalmente, eu estou também livre, mas querendo lutar para frente, querendo lutar o bem da minha filha para estudar. Em primeiro lugar, uma organização que me ajudou em todo esse processo de medicamento, foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque a dizer que estou muito obrigado e dizer que eu peço mais orações aos irmãos em Cristo, né? Os irmãos em Cristo, para que continuem a me orar. Eu faço um pequeno negócio lá em casa, mas é muito pequeno mesmo, né? Para poder me sustentar com a minha família. Passamos mal, né? Vivemos empréstimo, então estou a pedir orações para que um dia eu com a minha família vivemos tranquilo numa nossa casa pessoal. Peço também orações para a minha zona norte, porque a minha zona norte, a oração que eu peço, crianças andam de qualquer maneira por causa de guerra, crianças não ficam bem, as igrejas estão inseguras, as igrejas da zona norte, os cristãos são perseguidos, então estamos a pedir oração. O que eu peço a Deus? Eu peço a Deus para que perdoe a essas pessoas aqui. Eu peço a Deus, eu oro todos os dias para que o Deus lhes faça parar com isso. O Deus perdoa a eles. Apoie cristãos em Moçambique que enfrentam perseguição violenta.
E com esse vídeo, irmãos, eu quero terminar, porque se você quiser ficar de pé, por favor, já pode ficar de pé, com 3 perguntas para a gente refletir. O que eu não estou disposto a perder por causa de Jesus? Se eu tenho vivido como alguém que confia no céu ou no agora? E se a minha fé incomoda alguém ou está totalmente acomodada? Esse vídeo fecha dizendo que ele orou pelos perseguidores para que Deus o perdoasse. E aí eu digo para você, me faz lembrar de um texto do apóstolo Paulo que falou, né? Que nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor Jesus, ele veio perdoar os nossos pecados e nos tornar filhos dele. Nós não precisamos ter ódio daqueles que nos perseguem. E nós aprendemos isso com eles, com a palavra. Nós não precisamos ter raiva das situações que nós enfrentamos, mas nós precisamos pedir ao Senhor capacidade, maturidade para lidar com elas. E eu queria nessa noite que você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma oração, depois eu vou passar para o pastor.